à cidade de Itabuna e por mais uma vez no Congresso de Adolescente para ser portador de uma palavra de Deus para esta geração tão atacada pelo inimigo e tão protegida por Deus para cumprir um propósito específico, que é este tempo antes do arrebatamento. Quero glorificar ao Senhor pela vida do pastor da igreja, meu amigo pastor Carlito Fiel, sua esposa, a irmã Jane, todo o ministério da igreja, pastor Claudionô, que representa aqui o pastor, a liderança dos adolescentes, que trabalham com esta turma, que não é uma turma difícil de lidar, é só conquistar que dá tudo certo. O problema da adolescência é você conquistar ele, porque se você não conquistar o adolescente, ninguém pirraça como adolescente. Se o adolescente botar na cabeça que vai pirraçar alguém, ele mata de coração, glória a Deus. Mas depois que você conquista, aí dá tudo certo, porque o adolescente, ao mesmo tempo que ele é resistente, ele é muito mole para seguir as orientações de quem conquista eles. Eu fui líder de adolescente, aqui, trabalhei com adolescente quando eu morei aqui em Ilhéus, até casar, eu casei aqui em Ilhéus, estamos completando 25 anos de casados, completamos agora dia 8, aí eu já aproveitei que vinha para o lado de cá e vim com a esposa, nem sempre ela pode me acompanhar, e eu trabalhei com adolescente até casar e ir dirigir igreja. Apesar que eu dirigi a minha primeira igreja, eu era adolescente. O pastor Antônio Neres me deu o privilégio de pastorear uma igreja. Eu dirigi cultos, na verdade, não foi nem uma posse, mas ele me deu o privilégio de dirigir cultos com 15 anos de idade. 15 anos de idade eu já estava dirigindo minha primeira igreja. Como as pessoas nunca deram a idade que eu tenho, as pessoas sempre pensam que eu tenho uma idade muito maior do que a que eu tenho, pela minha postura, pela minha forma de ser. Eu assumi responsabilidade muito cedo. Meu pai e minha mãe todo ano tinha um filho, e eu que tinha que criar os meninos, glória a Deus. E aprendi a ter responsabilidade muito cedo. Eu fui líder de adolescente com 14 anos, e com 16 anos eu já liderava um grupo de 70 adolescentes na época, e eu trabalhava com aqueles adolescentes como se fosse uma igreja, como se fosse um pastor pastoreando, né? Hoje temos missionários, e tem muitos que se desviaram, porque tem líder de adolescente que não tem paciência, e líder de adolescente que não tem paciência é igual pai e mãe que não tem paciência com o filho, perde tudo. Tem que ter paciência. Todos nós fomos adolescentes um dia. Um dia chegou uma irmã me reclamando que a filha dela estava com muito problema, e eu disse: minha irmã, volta no tempo, quando você tinha 15 anos? Ela disse: pastor, nem lembra disso. Eu digo: pronto, lembre. É porque tem gente que passou pela fase e esqueceu, aí agora que está adulto, esqueceu que um dia foi adolescente. Essa fase de adolescente é muito complicada, porque o ser humano está adolescendo, ele está numa fase de transição, ele não é nem criança e nem adulto. De repente muda tudo. A meninazinha estava brincando de boneco, o menino brincando de carrinho, de repente a menina vira uma bonequinha, o menino quer ser motorista, os hormônios estão todos efervescendo dentro dele. O adolescente não tem noção que o braço cresceu, por isso que todo adolescente é meio estabanado. Ele vai pegar um prato, derruba 2, ele vai pegar um copo, derruba o talher, vai levantar da mesa, puxa a toalha, vai sentar na cadeira, derruba o outro que está do lado. Não é fácil, porque o adolescente não tem noção do crescimento, e isso não é fácil. Mas eu glorifico ao Senhor pela quantidade de adolescentes que temos aqui essa noite. O tráfico e o mundo está recrutando adolescentes para fazer o trabalho mais perigoso, porque o adolescente é destemido quando ele quer e quando ele é convencido, mas o céu está recrutando uma multidão
que vai dar trabalho para o inferno nesse último tempo. E é você que está aqui essa noite, que faz parte deste exército. Parabéns à liderança, Deus abençoe o cantor Micael, Deus abençoe a todos que estão aqui esta noite. Após o culto eu tenho 2 livros à sua disposição. O Segredo da Obra Missionária. Quem quer fazer missão não é só querer. Na obra de Deus tem uma coisa muito séria. As pessoas querem fazer as coisas, mas não se prepara para fazer. A pessoa quer ser regente, mas não estuda nada sobre regência. E se chamar a atenção dele, ele ainda fica pirado ainda. Os meninos querem pregar, mas não querem ler Bíblia, não querem fazer um curso teológico. E aí eu trabalho nesse livro aqui, que pior do que nenhum é qualquer um. Porque se você chega numa cidade, não tem polícia, pelo menos você prepara um cacete desse tamanho e fica esperando. E quando você dá um revólver a um doido, rapaz, já que não tem polícia, dá um revólver aqui, os doidos da cidade tudo. Pronto, no dia que o doido se irmar com você, você é o primeiro que sobra. Então, na obra de Deus não pode ser qualquer um. Na obra de Deus não é qualquer um. Na obra de Deus é quem é chamado e quem sabe o que é obra de Deus. Aí eu trabalho isso aqui nesse livro. E nesse outro livro, O Segredo para Proteger a Família. Tem gente que quer uma família maravilhosa. Aqui tem adolescente que os pais são separados. Aqui tem adolescente que, quem sabe, foi violentado, foi abusado, passou uma série de coisas, está aqui. Aí eu quero uma família abençoada. E eu estou namorando com a pessoa errada. Quer dizer, como é que você vai ter uma família abençoada se você está cometendo o mesmo erro que sua mãe cometeu? Em casar com um perturbado que é seu pai, glória a Deus. Em casar com alguém que não assumiu você. Eu estou falando para os que tiveram problema, porque os que estão tudo certinho é bênção. Então, Deus falou comigo que eu seria pastor com 7 anos. Sabe o que eu fiz? A menina que eu namorar, eu caso com ela, e eu não posso namorar com qualquer menina, porque eu vou ser pastor, e não posso ficar pregando e namorando com as meninas tudo, e alguém, depois que eu estou pregando, diz aí, ó, pregador namorou com minha tia, namorou com minha sobrinha, namorou com uma vizinha, namorou com... Porque tem um menino aí que dizendo que é pregador, mas é Dom Juan, os irmãos até ficam de olho, e aí acha que é assim a vida. Olha para mim, quem quer ter uma família abençoada, começa com a escolha do namorado. E eu já vou logo dizendo a verdade, adolescente não está na época de namorar. Adolescente não está na época de namorar. Ô pastor, por que adolescente não está na época de namorar? Porque adolescente não tem estrutura psicológica, emocional. E deixa eu falar uma coisa para você. O sentimento do adolescente ainda é, pastor Giovanni, muito volúvel. O adolescente, ele ama com intensidade, daqui a pouco ele está odiando com a mesma intensidade a mesma pessoa. Outra coisa, adolescente se empolga pelo que vê. Você, com raríssimas exceções, toda regra tem exceção. Geralmente as meninas adolescentes gostam de quem? De um menino que não tem futuro. Com o cabelo arrepiado, parecendo que tomou um choque de 220. Com a calça lá embaixo. Aí quando passa a menina diz, que pão, pão dormido. Adolescente não pode namorar. Outra coisa, o namoro na adolescência, olhe para mim, você dá risada quando achar graça e volta logo para cá para não perder. O namoro da adolescência prejudica o relacionamento dele com Deus, prejudica o relacionamento dele, os estudos dele, e prejudica o relacionamento dele com os pais. Pastor, mas eu estou namorando, meu pai e minha mãe deixou. Amém, ok? Seu pai e sua mãe deixou, o pastor deixou, amém. Agora não é aconselhável. É claro que toda regra tem exceção. Minha mãe casou com 15 anos. Está com meu pai até hoje. Eu casei novo também. Minha esposa, ela era nova. Só que eu tinha uma mentalidade. Eu já tinha uma estrutura. Então presta bem atenção aqui. Nesse livro eu trato que a gente não pode querer construir uma família namorando com a pessoa errada. E tem a pessoa errada, claro. Como é que você está querendo construir uma família? Vamos dizer, a menina é dedicada na obra de Deus. Está namorando com um perturbado que não sabe nem o que é ciclo de oração. Você pergunta assim, vai para o ciclo de oração, ele pensa que é um círculo, que as irmãs ficam cantando, tirei o pau no gato, tal. Ele é perturbado, irmão, é perturbado. Não pode, vai dar errado.
E quem é casado, o segredo para proteger a família não é só orar não, filho. Tem gente que ora e não se cuida, não se arruma. Eu fiz aniversário de casamento, sai com a esposa, aniversário dela, vai levar para jantar, para almoçar. Os camaradas aí, eu quero proteger a família, está no manto, e não cuida do vaso, aí perde, aí vai orar, amém. Terminar o culto, quem quiser, pode adquirir. Se coloque de pé, por favor, com a sua Bíblia na mão. Eu estou com a mensagem de Deus aqui, vou entregar tudo essa noite. Então, todo mundo fique atento à palavra que Deus colocou em meu coração. Ela é assustadora, só em você ler o texto. Então não se assuste, deixa eu lhe explicar. Porque pregador que não explica, ele não é pregador, ele é complicador do Evangelho. Nós estamos vivendo uma geração de complicadores do Evangelho. Depois que o pessoal aprendeu a estudar grego e hebraico, endojou tudo, né? Então hoje você convida um cara para pregar a palavra, ele fica dando aula de hebraico. Aula de hebraico você vai estudar na faculdade. Aqui é o lugar de ouvir a voz de Deus, é o lugar de ouvir a palavra de Deus. Palavra revelada, aquilo que Deus deu a você. Às vezes não é bonita, às vezes nem todo mundo gosta, mas se Deus está falando, a noiva vai ser edificada. Marcos capítulo 14, versículo 51. Eu vou ministrar hoje e amanhã esse texto, porém eu não vou demorar, tá? Quer dizer, pelo menos é minha proposta, a obra de Deus, o que Ele quer fazer, Ele tem liberdade. O irmão não me deu a... Glória a Deus. Você vê que o inimigo já está se levantando. Glória a Deus. O irmão não me deu horário, mas eu sei mais ou menos que o horário é 9 horas. Sou pastor de igreja. E o pastor da igreja não está presente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu gosto de pregar com o pastor presente. Porque tem gente que o pastor não está presente. Diz, o irmão ontem, pastor, arrebentou com tudo. Mas tem aqui o substituto do pastor. Então, minha programação está que não vou demorar muito. Mas Deus já fez e quer concluir o que começou a fazer esta noite aqui. Marcos 14, 51 e 52. O pastor Carlito me justificou que não estaria aqui e disse que teria uma equipe aqui para me receber, e fui muito bem recebido. Aqueles que encontraram, dá um sinal pentecostal. Diz o texto: e um certo jovem o seguia. Diga comigo, seguia. Envolto em um lençol. Diga comigo, lençol. Sobre o corpo nu. Diga, nu. E tentaram agarrá-lo, mas ele, largando o lençol. Diga, largou o lençol. Fugiu nu. Amém. Podeis sentar. Permaneça com a Bíblia aberta. Entende-se melhor quando se olha para quem está falando. E apesar de você provavelmente ter chegado cedo, e em algum momento você sentir a tentação que você precisa levantar do seu lugar, eu vou pedir a você paciência, atenção e reverência. Primeiro, que Deus não fala aonde há irreverência. Aonde há irreverência, Deus não fica. Então fique reverentemente no seu lugar para atentar para aquilo que Deus quer falar conosco esta noite. O tema da mensagem, quem me acompanha sabe, eu gosto de pregar mensagem temática. Na minha perspectiva, mensagem temática, ela é uma mensagem mais fácil de ser compreendida e ela é mais fácil de ser lembrada. Às vezes eu coloco o tema da mensagem no início, no meio, no final. Vai dar orientação de Deus. Porque pregar não é entregar uma mensagem que você tem. Pregar é entregar uma mensagem que não é sua. O pregador, ele é como um carteiro. Você, adolescente, que está começando a pregar, entenda isso. Pregador não escreve a sua própria mensagem. Um carteiro não pode chegar na minha casa e dizer, eu escrevi uma carta, vim te entregar. Você vai chamar ele de doido. Carteiro escreve a carta que alguém escreveu. A obrigação dele é pegar a carta e levar até o endereço.
A função do pregador é essa: pegar uma carta, que é a mensagem que Deus entregou para a igreja, e ele vir com fidelidade e entregar à noiva a carta que Deus entregou para ele entregar. Então eu sou um carteiro, a mensagem não é minha, a mensagem é do alto. Se você não receber, você não está recebendo a minha mensagem, você não está recebendo a mensagem de Deus. E se você receber, também não é minha, você está recebendo a mensagem de Deus. A glória não é do carteiro, a glória é de quem escreveu a carta, a glória é do dono da obra e do dono da igreja. Então eu vou colocar o tema da mensagem já no início, para que você possa se situar aquilo que eu quero ministrar esta